um propósito. Qual que era o propósito de Marcos? É muito provável que Marcos tenha sido o primeiro evangelho a ter sido escrito e que os outros evangelhos foram copiados em partes de de Marcos. Marcos serve como essa base para que os outros evangelhos fossem formados. Então é provável que o primeiro evangelho tenha sido escrito exatamente por Marcos. Marcos tem uma linguagem simples, Marcos tem uma linguagem direta para pessoas que provavelmente estavam na cidade de Roma. E ele não está muito preocupado em esmiuçar os ensinamentos de Jesus. Marcos tem um propósito, na verdade, de dar uma ênfase à obra de Jesus. É como se ele pegasse uma máquina fotográfica e ficasse tirando flashes, fotos rápidas do ministério de Jesus. E quando você vai ler no livro de Marcos, uma cena passa para outra, que passa para outra, que passa para outra. E se você ler o livro de Marcos de forma rápida, parece que está até um cansaço de tanto que é ênfase na obra de Jesus. Ele não mostra, por exemplo, os ensinamentos esmiuçados. Ele não mostra detalhes do Sermão da Montanha. E o fato é que mostra Jesus basicamente como alguém que é servo e que sofre. Está servindo e está sofrendo, está servindo e está sofrendo. E é exatamente isso que nós devemos trilhar. Esse caminho de sofrimento. O caminho de sacrifício. É isso que nós precisamos entender como discípulos. E o propósito de Marcos está narrando aqui a questão da instituição da Páscoa. Mostra exatamente um cenário que mostra um paralelo de Mateus capítulo 26 e Lucas capítulo 22. E que novamente é mencionado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 11. E não parece, entre aspas, ser uma coincidência, justamente quando estava acontecendo a festa da Páscoa, Jesus vai ser crucificado. Mas Deus providencialmente, Jesus sabia que a hora dele estava chegando, porque a festa da Páscoa estava acontecendo em Jerusalém. Por isso, irmãos, nós, e aí o Augusto já falou sobre isso, né? Causa muito impacto. Nós não comemoramos a Páscoa. Sabiam disso? O cristão não comemora a Páscoa porque a Páscoa, de fato, é uma festa judaica. Nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus. Nós comemoramos a celebração da ceia do Senhor, que aponta para essa Páscoa. Mas a Páscoa, na sua essência, não é uma festa cristã. E é importante saber que Jesus morre exatamente enquanto acontecia essa festa em Jerusalém. E o fundamental é que essa festa comemorava a saída do povo de Deus do Egito, indo em direção à terra prometida. Ou seja, aquela passagem do povo de Israel para uma nova terra, uma nova vida, uma terra que abundava leite e mel. E essa festa simbolizava exatamente uma libertação do pecado. Antes nós éramos escravos no Egito e agora eu estou livre, eu estou liberto para sempre. E a morte de Jesus, então, está mostrando essa continuidade de um plano de redenção de Deus, onde os cristãos dos primeiros séculos, de fato, comemoravam isso. E por que os cristãos do primeiro século eram, por exemplo, acusados de serem canibais? Porque eles tomavam de sangue e de um corpo. O sangue e o corpo de alguém que era vivo. Então eles eram acusados de canibalismo, como também de incesto. Por exemplo, o Felipe está casando com a Mariana, casando entre irmãos. Isso é incesto. Então eles eram acusados de pessoas incestuosas e canibalescas. E o verso 22 mostra o primeiro ponto que eu quero mostrar dessa pregação, mostrando a instituição da ceia, mostra que Jesus é o nosso sacrifício pascual. E o verso 22 diz: e enquanto comiam, Jesus pegou um pão, abençoando-os, partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isso é o meu corpo. Mas, irmãos, o que significa de fato a Páscoa? A Páscoa significa, literalmente, esse nome Páscoa é passar por cima. E esse passar por cima é passar por cima de quê? José, lá no Egito, morre. Após a morte de José no Egito, um novo faraó assume o poder, e esse faraó não conheceu José e não deu muita importância para o povo hebreu. Por causa disso, então, ele escraviza o povo hebreu por mais de 400 anos,
subjuga aquele povo, mas Deus levanta Moisés como alguém para libertar aquele povo. Eu sei que vocês já conhecem essa história. E diante das 10 pragas do Egito, qual que era a última? A morte dos primogênitos. E como que o povo de Israel foi liberto, foi salvo dessa morte? Por causa do sangue passado nos umbrais da porta. E exatamente foi esse sangue que protegeu eles de morrerem. E o cordeiro então pascual, ou seja, o anjo da morte, passa por cima de cada casa que tinha aquele sangue. O cordeiro então morto lá no Egito, onde cada casa matou ali um cordeirinho, ele foi passado nos seus sangues e impediu a morte de entrar dentro daquelas casas, apontando exatamente para Jesus, conforme Êxodo capítulo 12, versos de 1 a 28. Por isso que então Jesus pega aquele pão e dá aos seus discípulos, porque o pão era um símbolo, uma representação do seu corpo, e ele faz isso apontando para a morte na cruz. E a ilustração, a implicação que eu quero dizer para os irmãos, para esse primeiro ponto, é o seguinte: o que importa é se você crê nesse sangue. O que importa é se você creu nesse sangue. Não importa se você tem muita fé ou pouca fé. E aqui eu quero trazer uma ilustração. Imagina então que tem 2 israelitas, 2 pessoas do povo hebreu. E uma delas diz para outra assim: você não está nervoso com o que vai acontecer hoje à noite, não? Aí o outro diz para ele assim: Deus prometeu que ia fazer isso por nós, nos proteger. Deus nos promete por meio do seu servo Moisés. Então não precisa ficar nervoso, fique tranquilo. O outro fala para ele assim: você sacrificou o cordeiro? Ele fala: sim. Você passou o sangue na porta? Claro que eu passei. Então fique em paz. Mas aquela outra pessoa mais tensa, mais nervosa, com um pouco menos de fé, diz o seguinte: sim, eu fiz isso, mas você não acha assustador o que tem acontecido? Pragas têm assolado o Egito. Recentemente a água, o rio se transforma em sangue. Enxames de mosca tomam conta. Isso é muito horrível, eu estou com medo ainda. Mesmo tendo matado o cordeiro, mesmo tendo passado o sangue no umbral da porta, eu estou com medo. Aí o outro responde assim: pois eu não. Que vem a noite, eu confio nas promessas de Deus. Naquela noite eu pergunto para os irmãos: quando o anjo vem da morte, qual desses 2 israelitas sofreu a morte desse anjo? Qual dos 2 você acha que sofreu? Nenhum dos 2. Você sabe por quê? Porque a fé deles estava no sangue que foi passado no umbral da porta. Eles foram salvos não pela capacidade que ele tinha, vamos dizer assim, de estar com a sua fé lá em cima ou lá embaixo. A morte não entrou naquelas casas por causa do sangue do cordeiro que estava passado naquele umbral daquela porta. Então nenhum dos 2 experimentou a morte. O que essa história ilustrada, que não aconteceu na Bíblia, mas pode ilustrar para nós, é que tem gente que às vezes apresenta uma fé talvez baixa, titubeante, uma fé talvez oscilante, de altos e baixos. E já tem irmãos que falam assim: não, eu creio, eu sou forte em Deus, eu tenho uma fé poderosa, eu tenho uma fé pujante. O fato é, meus irmãos, que basta você simplesmente crer no sangue do Calvário. O sangue do Cordeiro é que te salva. Não é a sua capacidade se você está crendo muito ou pouco. Não é a capacidade se você tem uma fé grande ou pequena. Porque Jesus fala que bastava uma fé pequena, como a menor semente que o povo de Israel conhecia na época. Qual que era a menor semente? O grão de mostarda. Bastava você simplesmente ter aquela fé, que você simplesmente seria salvo. Naquela noite então, meus irmãos, aquele sangue salva aqueles 2 israelitas. Porque Jesus, tendo morrido por mim e por você, é o suficiente. Nós vencemos o acusador das nossas consciências. Nós vencemos o maligno. Não na força da nossa fé simplesmente, basta você simplesmente ter essa fé. Não é uma fé de intensidade, não é a quantidade da sua fé, se ela está do tamanho de um grão, sei lá, de um abacate, que é uma semente grande, né? Ou se ela é do tamanho de um grão de mostarda. Basta você ter essa fé, porque essa fé é o objeto que te salva. É o sangue que vai te salvar dessa morte.
E nós vencemos o acusador exatamente com isso. E no início do versículo 22, ele fala assim, olha, enquanto comiam. Quando fala de comida, de pessoas juntos na mesma mesa, só falamos de intimidade, de comunhão. Você não leva para sua casa qualquer pessoa. Você não leva para jantar quem você não conhece. Você não leva para jantar quem você não tem intimidade. Você não abre a porta da sua casa para pessoas que você sabe que tem ali, sei lá, uma índole duvidosa. Então, gente, imagine o privilégio de sentar com Jesus aquelas 12 pessoas. Não sei se os irmãos lembram disso, mas Jesus enviou 70 discípulos em Lucas capítulo 10, versículo 1. Está lá. Jesus envia os 70. Mas quando Jesus envia os 70, você acha que ele só separa 12, os apóstolos do Cordeiro? Como é que você acha os outros irmãos, 58 irmãos que também eram discípulos? Você acha que eles não gostariam também de estar lá? Mas essa mesa que é posta aqui hoje, por meio da ceia do Senhor Jesus, é essa mesa que te leva à intimidade. Essa mesma mesa está te dando esse privilégio de você ser íntimo de Jesus agora. Mas a gente tem encarado a ceia talvez de forma apenas ritualística. Talvez a gente tenha encarado a ceia por tantos e tantos anos. Quantos anos você está numa igreja e você talvez não ouviu uma pregação exclusivamente da ceia? Você vê, talvez, como eu faço aqui com frequência, você vê menções da ceia. Você vê palavras, talvez, breves sobre o que é a ceia. Mas quantas vezes você viu uma exposição a respeito dessa mensagem? E era um privilégio estar ali. E a cena descreve Jesus pegando um pão, abençoando e partindo e dando aos seus discípulos. E essa descrição que Jesus pega o pão, abençoa e parte, mostra exatamente um ritual normal da Páscoa. Era assim que um pai de família fazia com os itens da Páscoa. Era assim que um sacerdote judeu fazia. Jesus então utiliza aquele elemento cultural, social da antiga tradição judaica, parte o pão e oferece e dá à sua família, exatamente como nós temos feito aqui, partindo o pão e dando à nossa família. E o costume era que esse cabeça da família dava graça a esse pão, pegava o vinho, mas antes ele abençoava, eram proferidas bênçãos sobre ele. E no Antigo Testamento o pão expressa essa comunhão e participação da bênção de Deus. Com isso então, meus irmãos, Jesus está mostrando aos seus discípulos uma plena comunhão nossa com Ele, para que a gente pudesse participar desse poder que nos perdoa, porque Jesus então está instituindo um novo sacramento, e nesse novo sacramento, nesse novo símbolo, substituindo o antigo sacramento de celebrar a Páscoa. Jesus então dá exatamente, olha, a Páscoa mantém a sua essência. O que eu estou trocando aqui é só os elementos. Agora é o meu corpo, agora é o meu sangue. E se você crê nisso mesmo, como a gente falou, de fé, de um ato de fé, você tem que desejar participar disso aqui. Isso aqui é um momento de comunhão. Se você ainda não participa da ceia, você tem que buscar, ansiar isso. Você tem que desejar estar com essa comunhão que é plena, essa comunhão que é entre nós, essa comunhão que é espiritual, uma ligação íntima com Jesus e com a família dele. Jesus não está se tratando aqui, meus irmãos, daquela literalidade do seu corpo, nem da literalidade, do seu sangue. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas a Igreja Católica crê nesse elemento como a que a gente chama de transubstanciação. O que significa isso? Transubstanciação, meus irmãos, significa exatamente o corpo de Jesus é literal. Esse pão aqui, nesse copinho, ele é literal, ele se transforma literalmente no corpo de Jesus, carne mesmo, literal. Isso é transubstanciação. E ele também crê que o suco de uva, o vinho, ele transforma literalmente no sangue de Jesus. Esse não é o nosso entendimento. Mas há pessoas que consideram isso aqui como consubstanciação. O que é essa palavra consubstanciação? É o que a igreja luterana acredita, como Lutero acreditava. Lutero não acreditava que isso aqui era literal o corpo de Jesus e literal o sangue, mas ele acreditava que Jesus estava aqui presente, real. Mas é como se Jesus estivesse por cima do pão, por baixo do pão,
para o ladinho do pão, ele estava aqui presente na forma real, mas por cima dos elementos. Nós cremos, aliás, e os batistas, na maioria das vezes, creem numa presença apenas memorial, que a gente faz isso aqui em memória de Jesus. É verdade. Nós estamos aqui lembrando o sacrifício de Jesus, na ceia nós estamos lembrando da sua morte, da sua ressurreição, é verdade, mas isso aqui não é só memória, isso aqui não é só para te lembrar. Nós, como Calvino, cremos que Jesus está aqui de forma espiritualmente presente. Nós fazemos como memorial, é verdade, mas Jesus está aqui de forma presente, espiritualmente falando. Então, isso aqui não se transforma literalmente no corpo de Jesus. Jesus não está de forma real no meio do pão. E nós não cremos que isso aqui é apenas um memorial. Nós cremos que isso aqui é algo espiritual. Irmãos, e a igreja então realiza a ceia não para apenas relembrar esse sacrifício, não essa recordação amorosa. A gente se apropria de Cristo por meio da fé. Eu já falei para vocês, quando você se batiza, quando você ceia, isso é um apontamento, isso é um elemento visível, mas há uma realidade espiritual por detrás disso. A mesma coisa acontece com a união entre um homem e uma mulher. As pessoas acham que quando elas têm relações sexuais, elas apenas se unem carnalmente, mas há um laço de alma por detrás daquela união. Um casal, ele só de fato se torna casal quando ele não só vai diante de um cartório, não só recebe as bênçãos de Deus, mas de fato, quando ocorre aquela união entre o homem e aquela mulher, de fato ali há um casamento consumado. E por trás daquela união carnal, há uma união espiritual, um laço de alma. Por isso que ninguém sai de uma relação como entrou. Mas aí você pode perguntar, mas eu pequei, eu devo ceiar hoje à noite? Será que eu devo tomar a ceia? Será que um cristão que pecou durante a semana pode ceiar? Irmão, exatamente o momento que o divino conduziu aqui de confissão de pecados é para que você creia que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar o seu pecado. Você não está aqui ceando, não é na força do seu braço, não é nas suas obras, não é baseado na sua justiça. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11, Paulo fala o seguinte, olha, examine-se o homem a si mesmo e tome. A palavra não diz o seguinte, olha, examine os outros e tome a ceia. Ou ela diz assim, examine os outros e não tome você. Paulo faz claramente uma referência que você deve examinar a você mesmo. E entre examinar a você mesmo e tomar do pão e comer, Paulo não diz nada. Há aqui um hiato, há aqui um exame de você mesmo. Só que ele diz, examine-se, tome do cálice. Agora, irmãos, você deve se confessar o seu pecado, é claro, você deve se arrepender, sim. Mas você não deve deixar de comer e beber, porque essa mesma ceia vai te fortalecer para não cair em tentação outra vez. Agora que o seu pecado então é confessado, você de fato levou a Cristo, apresente-se a Ele, apresente-se à mesa do Senhor. Porque a mesa do Senhor, meus irmãos, não tolera descrentes. A mesa do Senhor não tolera aqueles que não confiam no sangue de Jesus. A mesa do Senhor não tolera aqueles que acham que pelo seu próprio sacrifício vão obter o favor de Deus. E se o Espírito Santo te convenceu do seu pecado, do pecado que você cometeu, então simplesmente coma e beba. Tome a ceia dignamente. Mas como é que a gente toma a ceia dignamente? Porque eu creio na minha própria indignidade. Sabe como é que você é digno de tomar a ceia? Quando você crê que você não é digno. Você consegue ceiar e você toma a ceia exatamente porque você sabe que você é um indigno de estar aqui diante dessa ceia. Então, ao avaliar você mesmo, não fuja da ceia, mas participe, porque se você fugir, talvez você estará mais ainda enfraquecido para enfrentar o seu pecado. Então, primeiro ponto, meus irmãos, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. O segundo aspecto da ceia, versos 23 e 24, diz o seguinte: a seguir Jesus pegou um cálice,
tendo dado graça, deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Segundo lugar, meus irmãos, não só Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, mas a ceia nos assegura que Jesus ratifica uma nova aliança. Ao ordenar que todos os discípulos verdadeiros bebessem, todos eles deveriam fazer isso se é que você é discípulo. Olha que interessante. O Evangelho de João tem 21 capítulos. 21 capítulos. Desses 21 capítulos, 5 capítulos é dedicado para falar exatamente da ceia pascual. 1/4 de todo o Evangelho de Jesus é dedicado a esse momento tão sério. E a unidade de nós crentes é exatamente fortalecida aqui, no momento da ceia. Caio, passa para nós aí o próximo slide. Eu sei que vocês têm costume de ver essa imagem da ceia de Jesus, não é verdade? Isso aqui é um retrato muito infiel de como foi aquele dia da ceia. Primeiro, porque se os irmãos notarem atrás, há uma claridade, há um momento de dia. Isso não é o que a Bíblia diz. Um outro costume da época, as pessoas não se sentavam à mesa como com cadeiras, como a gente vê hoje. Antigamente não tinha esse hábito das cadeiras. As mesas eram baixas, as pessoas sentavam no chão, ou de perna cruzada, ou de perna de lado, mas sentava-se ao chão. Outro erro aqui nessa foto, ou nessa representação de imagem, os 12 apóstolos estão aqui. Quando Jesus vai distribuir a ceia, Judas sai, porque Jesus fala o seguinte: olha, aquele que vai me trair, eu vou molhar aqui o pão no vinho. E aí Judas deixa o colégio apostólico e não toma da ceia. Judas está presente. Se você contar aqui, tem 12 pessoas, 13 com Jesus. Outro erro também é que essas pessoas estivessem postas como se fosse tirar uma foto. Elas estivessem todas alinhadas, como se fosse receber uma imagem fotográfica. Agora eu quero te mostrar, passa aí, Caio, uma melhor representação do que possivelmente foi aquele dia da ceia. Possivelmente, as pessoas então estavam sentadas no chão, a mesa era baixa, eles estavam em volta da mesa, e se você contar as pessoas que estão aqui, só tem 12 pessoas, que é 11 pessoas, que eram os discípulos, mais Jesus. E é muito provável que, se você notar, lá no cantinho tem uma sombra, escura, é a saída de Judas naquele momento em que Jesus está ceando com os seus discípulos. Então aquela pintura pintada por Leonardo da Vinci em 1494 não tem nada a ver com o que de fato pode ter acontecido ali. E Jesus fala o seguinte, irmãos, ele fala, olha, que ele deu aos seus discípulos, e ele fala que todos bebessem. No final do versículo 24 ele fala assim, olha, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, não é de todos. Não é de todos porque Judas é um exemplo que não foi um sacrifício para todos. O sangue de Jesus é eficaz para os eleitos. O sangue de Jesus é eficaz para todos aqueles que foram chamados. O sangue de Jesus só é eficaz para salvar aquele quem ele já elegeu desde antes da fundação do mundo. E o sangue de Jesus então foi usado nesse sentido de sacrifício, implicando essa morte, vida sendo derramada. Não sei se os irmãos sabem, mas o sangue no Antigo Testamento representava vida. E quando você derramava o sangue de qualquer animal, ele havia perdido a vida. Então o sangue e a vida é uma coisa intimamente ligada no Antigo Testamento. E o cálice então prefigura, é usado como essa figura de linguagem para dizer exatamente que Jesus derramaria o seu sangue. Mas não só derramaria sua vida por nós, mas ele beberia do cálice da ira de Deus. Esse cálice que você tem na sua mão aqui agora, representando o sangue de Jesus, representa essas duas coisas. Jesus derramando a vida dele por nós, porque no sangue há a vida, e ao mesmo tempo ele bebendo do cálice da ira de Deus no seu lugar. Cálice dessa ira que você merecia beber. Cálice dessa ira que você merecia, por merecimento mesmo de fato, receber de Deus.
Mas essa nova aliança, esse cálice, meus irmãos, prefigura exatamente aquilo que Jesus faria por nós. E o que significa aqui? Por que a Igreja Católica usa muito o verbo, aliás, a palavra Eucaristia? Porque a Eucaristia aqui, esse verbo utilizado por Marcos, expressa exatamente uma gratidão de Jesus por esse cálice. E ao ceiar, mesmo nós estamos anunciando a morte de Cristo, é ao mesmo tempo uma festa de gratidão, uma festa eucarística, uma festa de graça, de gratidão. E ao dar graças a Deus, eu estou empolgado, entusiasmado para participar dessa festa. Então, irmãos, se você não creu em Jesus ainda de fato, você não pode participar dessa festa. Se você talvez não entende, esse momento dessa gratidão significa murmuração. Talvez a ceia nos tornou um ato mecânico. Talvez a ceia para nós tornou-se apenas algo ritualístico. E a palavra sangue aqui vem da raiz empregada, daquela força que dá vida, daquele sacrifício realizado para purificar o sacerdote. O que o sacerdote fazia? Exatamente aspergia o sangue sobre o povo, para mostrar a renovação da aliança. E o Novo Testamento dá essa continuidade, mostrando exatamente que a morte de Jesus tem essa reconciliação entre eu e Deus. E aliança, o que é aliança? A palavra aliança, como ele fala aqui, né? Isso é o meu sangue, o sangue da aliança. Você sabe o que significa a palavra aliança? O aliança significa um pacto soberanamente estabelecido entre duas partes. Um sangue que foi estabelecido entre Deus e você. E esse sangue da nova aliança, meus irmãos, mostra exatamente a quem ele derramou, e foi em favor de muitos e não de todos. E o verso 25 diz: em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Eu já disse isso para vocês. Irmãos, toda vez que você ceiar, você vai lembrar da Páscoa, que é uma coisa do passado. Jesus estava lembrando do presente, da morte dele ali sacrificial. Você vai lembrar dessa morte aqui e agora ao ceiar. Mas não só isso. O que Jesus fala no verso 25? Que essa ceia aponta para o reino dele. Essa ceia aponta para algo escatológico, para algo futuro do que nós vamos experimentar lá naquele dia. Se hoje nós estamos em festa, porque isso aqui é um momento de festa, se hoje nós estamos nesse banquete espiritual, isso aqui é um momento de banquete, você precisa entender isso, você precisa viver isso. Esse mesma ceia, esse mesmo banquete, esse mesmo desfrute vai acontecer lá no céu. Só que por que é tão difícil a gente crer? Porque a gente não vê. A gente está muito imaturo. Lembra quando eu preguei sobre as bênçãos do povo de Israel aqui para vocês? Por que Deus dava bênçãos visíveis constantemente para o povo de Israel? Abriu o mar vermelho, mandava codornizes do céu, tinha fogo durante a noite, nuvem durante o dia, as sandálias deles não desgastavam. Por quê? Você acha que hoje a gente precisa, honestamente, disso, irmãos? Sei lá, nós temos hoje a tecnologia dos sapatos, Deus nos deu emprego, hoje eu posso estar num lugar abrigado desse aqui para me proteger do sol, mas nós estamos tratando Deus como o povo de Israel, como imaturos na fé. Parece que toda hora a gente precisa estar vendo alguma coisa visível para acreditar em Deus. Parece que toda hora a gente precisa enxergar alguma coisa palpável para eu poder crer em Deus. E talvez a gente não crê nisso de forma plena, de que eu vou ter comunhão com Deus naquele reino celestial futuramente. Você sabe por quê? Porque a gente não vê. E aí talvez entra a dificuldade em crer. Mas a palavra diz que bem-aventurado aqueles que creram e não viram. E se você participa dessa ceia de forma talvez sem crença, sem a paixão devida, sem a Eucaristia devida, ou seja, sem a gratidão devida, sem esse reino celestial, futuro, escatológico que você enxerga, a ceia, meus irmãos, vai ser simplesmente um pedaço de pão sem fermento e um suco de uva, nada mais. Eu quero que essa noite,
você entenda isso diferente. E é interessante que Jesus termina no verso 26 dizendo o seguinte: olha, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É muito provável que Jesus aqui cantou um salmo. Nós não sabemos de fato se era um salmo, mas há uma probabilidade muito grande disso. Por isso que quando você cear, por isso que quando você beber desse cálice, você tomar deste pão, você deve se alegrar. E você tem que fazer isso e lembrar dessa pregação todas as vezes que você cear. Eu estou enfatizando hoje essa mensagem expositiva para que você entenda que todas as vezes isso aqui não pode se transformar no ritual. Eu sei que você já passou pelo batismo, eu sei que você já foi batizado, é verdade. E talvez você se lembre do seu batismo com um certo romance, talvez você se lembre até a mesma data que você batizou. Eu lembro do dia que eu batizei, eu lembro daquele dia. Eu lembro que Deus me deu força para vencer pecados que pareciam impossíveis. Mas não é todo dia que a gente batiza. Não é todo domingo que a gente batiza. Porque o batismo é uma inserção. O batismo é essa passagem. Mas a ceia, eu estou lembrando dessa morte. A ceia é um passado daquilo que Jesus já fez por mim. É um presente do homem examinar-se a si mesmo. Mas é futuro, é escatológico. É um reino que virá. Feche seus olhos agora. Eu quero que você tenha esse momento da mais alta e sublime temor. Eu quero que você agora pense o quão é sério, o quão sublime e quão privilégio é estar nesse momento. Nesse momento de ceia, momento que a gente pode desfrutar dessa mesa, momento que a gente pode desfrutar dessa comunhão, momento que a gente pode desfrutar dessas bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E ao cear,